Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa próxima aula de fundações e obras de terra. Vamos dar continuidade aqui aos tipos de fundações que nós temos, né? Fundações profundas, onde eu vou estar passando procedimentos executivos dessas fundações. Nossa referência para essa aula de hoje é a norma 6122/2019, mais especificamente os anexos dessa norma, ok? Então, hoje, para nosso primeiro assunto, né, nosso primeiro procedimento de fundação, vamos estar vendo um pouquinho sobre estaca do tipo barrete. Estaca do tipo barrete, ela é um segmento da estaca com fluido estabilizante, né, que seria o nosso anexo J da norma, dos nossos procedimentos executivos. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a estaca de grande diâmetro, que é um outro segmento dentro desse anexo. Então a gente viu um pouquinho da diferença das duas, né? E a de grande diâmetro ela trabalha com a caçamba rotativa, quanto a estaca barrete trabalha com clamshell, né? Essa figura que a gente tem aqui no formato retangular. Então a gente já está vendo um pouquinho, né? Conhecendo um pouquinho sobre esse procedimento e tentando entender um pouquinho da diferença que a gente tem desses dois tipos de fundações. Bom, elas são moldadas em loco, com o uso de fluido estabilizante, né, lama bentonítica ou polímero. Elas possuem seção transversal retangular, né, e elas podem formar também figuras, tá? Com essa forma retangular dela. Ela pode formar um formato de T, né? Uma estaca em formato de T, uma estaca em formato de X, formato de H, etc. Tá? Com os clamshells. A espessura ela pode variar de 30 centímetros a 1,20 m e a largura de 2,5 até 3,20. Então a gente tem duas seções, né, de largura pela espessura. Né? Então, painéis aí de 2,5 e 3,20 por espessuras de 30 até 1,20 m de comprimento, né, de espessura no caso. Tá? Então aqui a gente tem basicamente o que seria esse procedimento executivo. Né? Consta na escavação, colocação da armadura, colocação do tubo tremonha e lançamento do concreto. Basicamente a mesma situação que a gente tinha lá na estaca de grande diâmetro. Só que daí tem algumas diferenças aí que eu vou passar para vocês, tá? Mas o método executivo basicamente é esse daqui. Isso aqui é um exemplo, né, de uma contenção, que é uma outra situação que a gente pode usar o clamshell, tá? Diferente da estaca barrete, que é para o centro da obra, né, para o centro dos pilares de edificação, como também a gente tem para contenção, mesma ferramenta, só que daí com formato de parede e diafragma. Então a gente tem um exemplo aqui, né, como que a gente pode utilizar. Aqui é um exemplo de 4 subsolos. Notem que tem um prédio bem rente a esses 4 subsolos, uma cortina, né, uma parede diafragma atirantada, e eu não tenho talude, ali segurança total, não tem nenhum perigo de desbarrancamento, como outras situações a gente poderia ter. Né? Para 4 subsolos é uma situação muito ideal. Tá? E ela consegue absorver grandes cargas também nessa contenção. Bom, por que as estacas barretes são uma boa opção para grandes cargas? Eu coloquei aqui para vocês dois formatos, né? Um formato retangular e um formato de círculo. Basicamente aí, barrete com estaca de grande diâmetro. Então se a gente tem para um mesmo perímetro, né, ali a barrete de 40 centímetros de espessura por 2,5 de largura, eu tenho um perímetro ali de 5,80. Para circular, eu precisaria de um diâmetro de 184 centímetros, né, quase aí 1,85 m, para eu ter esse mesmo perímetro, né, de 5,80. A área das duas dá uma grande diferença para mim. Né? Uma eu tenho uma área de 1 metro quadrado e a outra uma área de 2,67. Onde que isso aqui vai influenciar? Né? Lá na frente a gente vai ver que pode influenciar ali no volume de concreto. Tá? Mesma coisa aqui para o bloco. Né? Com essa área que eu tenho das duas aqui, se eu for considerar uma estaca, né, barrete, e eu considerar aqui duas circular de 92, né, para dar uma área ali próxima das duas, o meu bloco ele vai consumir um volume muito maior nas estacas de grande diâmetro, nas circulares. Então a barrete acaba sendo uma boa opção.
tá? Lógico que tem que ser visto todo um conceito, todas as cargas, fazer o estaqueamento dos dois tipos de fundação, se for o caso de fazer, né, estaque escavado com os de fluido, para poder escolher as duas. Verificar também as cargas, né, cargas muito grandes, cargas altas, né, se tiver pilares espaçados. Então a gente tem que ver um monte de consideração para ver realmente qual das duas seria mais vantajoso. E ver também a viabilidade econômica das duas. Tá? Então não é só uma comparação que a gente vai definir qual que vai ser diferente aí para poder usar. Então, o que vai diferenciar? Vamos começar aqui, né, pelas guias. Então lá na estaca de grande diâmetro a gente tinha uma camisa metálica que servia como guia. Aqui nós temos também guias, só que são as mureta guias. São moldadas no local, concreto armado. Então se eu tenho lá, igual eu tinha 40 no exemplo, né, 40 por 2,5, aqui eu vou ter 40, deixo uma folga para cada lado ali de 3 centímetros, então ficaria com 46, 2,5, 3 centímetros cada lado, 2,56, né? Basicamente isso daí. Tem que ter uma folga para o clamshell, a hora que entrar ali, ele não entrar muito justo, né? E como é moldada no local, às vezes pode dar, né, uma barriga ali na hora da concretagem, ficar um pouquinho torto, tá? Então a altura mais ou menos de 1 metro de altura, né? Para poder ter essa guia. Depois que é concretado, né? Essa parte da mureta guia, ela é jogada fora, né? Ela é demolida, é feita a demolição dela, tá? Então aqui a armadura da minha mureta guia. Eu tenho também aqui, né, uma visão geral da obra, né, que igual a estaca de grande diâmetro a gente tinha, né, tinha ali o misturador, tanque, os mangotes, né, para fazer o lançamento do polímero, fazer o retorno dele. Eu tenho misturador, já falei, eu tenho ali no fundo os tubos tremonhas, né, que vão ser encaixados um no outro para dar a minha cota de profundidade, né. Eu tenho, aqui para a gente ver os equipamentos, tá? 2 equipamentos de grande porte, 2 guindastes com clamshell, né? E além dos equipamentos ali que eu tenho, daqueles equipamentos a ar, eu também posso ter equipamento hidráulico, tá? Então vamos ver o funcionamento desse equipamento hidráulico aqui. Bom, isso aí foi então, né, o clamshell utilizado aí com equipamento hidráulico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona, né, nos guindastes com equipamento seria a ar, tá? Eu tenho aqui, ó, né, nessa estaca barrete, então a minha armadura, tá? A armadura aí, a seção dela, a seção transversal dela é quase que a mesma seção do furo, né, da barrete, tirando ali o cobrimento, né, que é descontado. Eu tenho espaçadores ali, né, a gente pode ver ali branquinho, alguns espaçadores rolete. Nesse caso não são espaçadores rolete, são espaçadores feitos na obra de concreto, tá? Para poder dar o cobrimento, né, e ajudar também a armadura a descer, tá ok? Aqui então eu vou ter a escavação, tá, desse equipamento. Vou mostrar para vocês aqui como que ele vai funcionar.
Notem a diferença, né? Ele vai voltar agora para ele descer no furo. Eu tenho que alinhar bem ele e ele desce por gravidade. Já no hidráulico, ele desce pelo equipamento que faz ele descer, né? Aí uma passadinha na obra, uma bomba, né, para fazer o retorno do fluido, tubo tremonha. Tenho ali o equipamento de apoio, né? Aquele é o de perfuração, esse seria o de apoio. As armaduras ali para as muretas guias, tá? Aí uma mureta guia pronta, né? Já pronta para aguardando a perfuração dela. Tenho ali o meu misturador e os meus tanques, né? Sempre o primeiro próximo do misturador é um tanque com água e os outros tanques com polímero no caso aqui, ok? Bom, aqui eu tenho a nosso equipamento de apoio, né? Enquanto um está escavando, né? Ele deixou pronto a estaca, o outro equipamento vai fazer a montagem, né? É a mesma sequência que a gente tinha anteriormente lá da estaca de grande diâmetro. Então, finalizou, né? Começou a escavação, está lançando fluido, finalizou na cota de ponta desejada, vou fazer o lançamento aí da minha armadura, tá? Vamos ver então como que vai funcionar esse lançamento, esse içamento, né? Então ele vai carregar a armadura, né? Nota aí a comprimento da armadura, comprimento de projeto, diferente da parede diafragma que geralmente aí é 12, 15 metros de armadura, é na íntegra. Essa não precisa ser na íntegra. Então aí descendo a armadura, né? Ele vai descendo aos poucos. Nota que a máquina, né, vai descendo ela. O pessoal vai ajustando ali. A guia ali, né, ela serve também agora no caso, a hora que a armadura chegar no apoio ali, eu vou ter a cota de arrasamento, né? Eu vou juntar ali, eu vou colocar algumas barras ali para segurar, né, a armadura nessa posição. O pessoal finalizou ali a descida da armadura. Depois que eu descer a armadura, vou descer o tubo tremonha, né? Vou fazer as seções dele ali até chegar lá 50 centímetros acima ali da cota de apoio, né? Da cota de ponta de escavação. Vou colocar o meu funil, tá tudo preparado, bomba de retorno no local. Vou fazer daí meu lançamento do concreto, né? Sempre lembrando, né, que o concreto ele tem que seguir as especificações da norma, as especificações do anexo J, tá? Houve uma mudança aí da norma passada para essa, né? Nessa questão do concreto. Então, só que o mínimo ali do consumo de cimento de 400 kg permanece. Então, esse é o mínimo de cimento por metro cúbico que eu tenho que usar para dar essa trabalhabilidade, né? O abatimento aí, né? O slump teste, ele era 22 mais ou menos 3, né? Agora ele ficou um abatimento entre 22 e 26, tá? Então sempre a gente
tem a noção de tentar fazer o lançamento aí de 25 mais ou menos do abatimento, ok? Vamos ver aqui então como, né, como que se dá, né, esse lançamento. Não pode esquecer que a gente tem que fazer, antes de cada lançamento, ter essa trabalhabilidade, tá? Fazer esse ensaio, né? Também feito aí os ensaios de corpo de prova, né? Beleza, você nota ali que o slump está praticamente dentro ali, quando tem esse quase espalhamento, tá ok? Concretagem, então temos aí, pelo menos, né, tem que ter 70% do volume de concreto na obra para poder fazer o início da concretagem. Se não tiver isso, não tem como iniciar a concretagem, não dá. A gente não pode ficar esperando o concreto, pode dar junta fria. Deu junta fria, tem problema de integridade de estaca, de continuidade de estaca, tá ok? Então, tudo preparado, tudo no jeito, é lançado daí o concreto. Fluido, muito fluido. Então vocês viram a bomba, né, de retorno, fazendo o retorno daquele fluido que está lá na estaca, né, porque na barrete a gente lança, né, o fluido até a boca da mureta. Então começou a concretagem, eu já começo a retornar. Porque começou a concretagem, o concreto, né, ele tem a densidade maior, ele vai descer, vai empurrar o fluido, vai expulsar o fluido. Então essa bomba de retorno manda de volta para o tanque. E a gente viu ali enquanto tem, né, um equipamento fazendo a concretagem, né, apoiando a concretagem, o outro está fazendo a escavação, né, como esse exemplo aqui, ó, né? Então, um está lançando concreto e o outro está aqui realizando a escavação, bem próximo do outro, mas sempre mantendo a distância, né, mínima entre eles ali, tá ok? Aqui mais de perto, né, o lançamento do fluido, tá? Então, sempre respeitando aquele mínimo da norma também, né? Nesse caso que a gente está lançando até em cima. E o fluido também tem que ser feito sempre os procedimentos dele de ensaio, né? Para verificar a viscosidade, pH, densidade, etc. Né? No caso aqui, polímero estabilizante. Bom, isso aqui eu queria passar para vocês sobre estaca barrete. Espero ter contribuído de algum jeito para, né, a gente poder ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, né? E espero vocês aí agora na nossa próxima aula. Beleza, gente? Obrigado. Até mais.